Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Helder e estamos em mais um vídeo do nosso canal Física em Foco. E desta feita nós estaremos falando um pouco sobre a refração da luz e aplicando essa parte da refração no dióptro plano, né? Nós vamos identificar o que acontece quando você vê algum objeto que está abaixo que está abaixo da água, no caso em outro meio, onde o índice de refração seja diferente. O que é que vai acontecer quando você tem um objeto em um meio homogêneo diferente, com índice de refração diferente do qual você está? Como acontece aqui nesta figura, né? Essa figura eu coloquei aqui já para exemplificar aquilo que nós vamos falar neste vídeo. Note que você tem um mergulhador que está aqui nessa posição e a pessoa que o está enxergando, né, que é a menina aqui, que seria o objeto, a gente chama de objeto real, ela consegue enxergar o mergulhador como se ele estivesse mais raso, né? Então, toda vez que você olha para uma piscina ou um rio e você consegue ver o fundo da piscina ou do rio, a profundidade aparente que você vê é menor do que a real, beleza? Então, aqui você teria o objeto real, que é onde realmente ele está, e aqui você teria a imagem virtual, que é vista pela menina. De forma análoga, né, o mergulhador ele vai enxergar como se a menina estivesse mais alto do que a posição que ela realmente está. Aqui seria a imagem virtual da menina para o mergulhador. Então, para quem está dentro da água, é como se os objetos estivessem a uma altura maior. E para quem está fora da água, vê as coisas como se estivessem uma profundidade menor. Tá bom? Nós vamos discorrer melhor sobre isso nos próximos slides. Mas, primeiramente, o que é um dióptro, né? O dióptro é um sistema constituído por dois meios transparentes de diferentes refringências, que fazem entre si fronteira regular. Então, esses meios transparentes são meios homogêneos, como a água, o ar, o vidro, tá bom? E outra coisa, né? A gente diz que a superfície, ó, diz o seguinte, ó, se a fronteira, que é a superfície dióptrica, for plana, nós dizemos que é um dióptro plano. E se ela for esférica, você tem um dióptro esférico e por aí vai. Trouxe aqui uma imagem só para a gente entender a diferença de um dióptro plano para um esférico. Então, note que a superfície que a gente chama de interface, né, de separação entre os dois meios, que é o ar e a água, não é? A superfície que separa o meio é uma superfície plana e por isso que a gente chama de dióptro plano, né? O dióptro seria esse sistema formado por essas duas regiões aí de índice de refração diferente. Então a refringência também seria diferente. A gente sabe que o índice de refração do ar, né, o N do ar, deixa eu colocar aqui, né? O N do ar é 1, enquanto que o da água, o N da água, ele é aproximadamente 1,33. Que a gente pode também usar 4 terços, né? Então, 4 sobre 3 é 1,33. Então, note que o N do ar é menor do que o da água. Quanto menor for o índice de refração, maior é a velocidade da luz no meio. E o menor índice de refração que você tem é o do ar, ou do vácuo, né? Que é igual a 1, tá bom? Então, nós vamos analisar as situações em que nós temos um dióptro plano. Isso significa que a superfície de separação entre os dois meios é formada por um plano. Bom, é devido a essa questão de você enxergar os objetos que estão dentro da água como se eles estivessem mais raso do que realmente está, que você vê que se você colocar um lápis dentro de um recipiente com água, essa parte que está dentro da água parece até que está, digamos assim, quebrada, né? A parte do lápis, mas na verdade isso é um fenômeno da refração da luz. A luz ela viaja com a velocidade v menor dentro da água, tá bom? Então, como a velocidade é menor dentro da água, então você tem essa fenomenologia, né, de ver como se o objeto estivesse quebrado, que a gente sabe que não está, tá bom? Isso acontece não somente com lápis, uma colher ou qualquer objeto que seja
linear da forma que está aí, né? Igual do lápis, entendeu? Bom, então vamos analisar. Ó, aqui é um exemplo, ó, do que acontece aqui nesta situação. Uma pessoa que está verificando um objeto que está dentro da água, ela o enxerga como se ele tivesse a uma profundidade, ó, menor, que a gente vai chamar aqui nas nossas equações de d'. E a distância real do objeto ainda é chamada de d. Tá bom? A gente vai ver isso nos próximos slides. Eu estou só fazendo uma prévia aqui do que nós vamos ver aqui agora, ó. Então, suponha, se você tem o meio 1 é o ar e o meio 2 é a água, aqui é um dióptro plano, porque a superfície dióptrica, né, que separa os dois meios é um plano. E você nota que um objeto, aqui seria a posição do objeto. Objeto. E aqui seria a posição P' da sua imagem. Tá bom? É o P', tá aqui, ó, P' é a imagem. Então, note que a imagem, ela se encontra mais rasa, né? Ou a profundidade menor do que a real, tá bom? Então, aqui você tem uma figura que mostra cada uma das coisas que a gente já falou. Mas eu vou descrever abaixo que é cada uma dessas coisas, né? O P, o D e por aí vai. Beleza? Então, você tem aqui, ó. Essa é a equação que a gente usa para poder calcular qual é a profundidade de linha da imagem que um observador enxerga de um objeto que esteja dentro d'água. Tá bom? Então, a gente vai sempre fazer o seguinte, ó. O N vai ser sempre o índice de refração onde se encontra o objeto. O objeto está onde? Está aqui no meio 2. No meio 2. Então, nesse caso aqui, se eu fosse utilizar a minha equação, aqui seria N2, que é o índice de refração da água, que é onde o objeto se encontra, sobre D. O D vai ser sempre a distância do ponto ao objeto, que é do P. Então, D, ó, você pode ver aqui, D é a distância do ponto ao objeto. Então, a gente pode colocar aqui D normal, né? E quem seria o N', o índice de refração onde se encontra o observador? O observador está no meio 1. Então, aqui seria N1 e D' seria a distância aqui da imagem, né? Essa aqui, ó. Distância da imagem até a superfície. Note que a distância em que o observador se encontra, ela não entra nessa formulazinha, né? Se ele estiver aqui nessa altura aqui, ou se estiver nessa altura aqui, então a profundidade aparente não muda. Porque se isso fosse verdade, imagine, uma pessoa que fosse mais alta teria uma impressão diferente daquelas pessoas que fossem mais baixas, né? Então, isso aí já é verificado que não tem essa impressão diferente. Né, a profundidade aparente que existe é independente da altura do observador, tá bom? Que o observador seria alguém que estivesse olhando aqui, né? A altura da pessoa. Tá bom? Então, essa equação aqui, ela é obtida utilizando-se algumas considerações. A primeira consideração é o seguinte, é que esse ângulo de refração e o ângulo de incidência aqui do objeto em si, ele não pode, ou do raio de luz que sai do objeto, né, não pode ser um ângulo grande, né, tem que ser um ângulo pequeno, digamos até 5, 10 graus, entendeu? Então, para usar essa equação, tem que ter essa limitação, né, ou essa aproximação. Você vai ver que até nas próximas questões que a gente vai usar, sempre o observador está numa linha vertical, ele diz sempre isso só para poder usar essa equação normalmente. Bom, quando é no sentido contrário, um observador está embaixo da água e ele está vendo algum objeto. O objeto está a uma certa altura, mas ele observa como se a imagem aparente vai estar a uma altura maior. Enquanto dentro da água a profundidade é menor, fora da água a altura, a gente não pode falar profundidade, né? Então a altura aparente seria maior.
A equação que a gente usa é a mesma, só que ter o cuidado do seguinte, o que vai mudar aqui seria o que é o n e o que é o n', né? Lembra que o n é o índice de fração do meio em que se encontra o objeto. Se você está analisando o objeto que está no ar, tá bom? Então, o n agora seria o n1, que seria o n do ar. E o n2, que muda só isso, mas o d e o d' seria as distâncias, né? O d seria essa distância aqui, ó, a distância do ponto da superfície até o ponto objeto. E o d', deixa eu escrever aqui do lado, ó, lateral, o d' seria essa distância, que é a distância da imagem, do ponto imagem até a superfície, tá bom? Então, o d' vai ser maior nesse segundo caso, né? Como eu já expliquei anteriormente. Bom, então vamos para nossas questões, né? Considere para um determinado instante a seguinte situação. Uma andorinha A, está aqui a imagem, né? A andorinha A. Ó, note aquela questão que eu falei, né? A andorinha está justamente numa linha vertical até o peixe, né? Os verticais, só por causa da aproximação em si, tá bom? Ela está a 0,9 metros da superfície S da água. E um peixe P encontra-se a 2 metros da superfície S e na mesma vertical que passa por A, conforme a figura. Sendo de 4/3 ou 1,33, né, o índice de fração da água, e 1 o do ar, determine a que distância de S a andorinha vê o peixe. Então, ele quer saber qual é a distância da superfície até um determinado ponto aqui, que vai ser o nosso D', que é a distância do ponto até a superfície, é que a andorinha vê o peixe. Então, vamos lá aplicar a nossa equação, né? Letra A. Então, lembre, quem é o N? O N é o índice de refração onde se encontra o objeto. Quem é o objeto aqui da vez? É o peixe. Então, vai ser o N é o da água, né? Que é 4/3. 4 sobre 3. E quem é o N'? O N' é o outro, que é o do ar, que é 1. O D é a altura, ou nesse caso aqui a profundidade, né? Do peixe, né? Que seria 2 metros, tá aqui, ó. É o nosso D, é 2 metros. E o D' é o que eu quero calcular. Interrogação. Então, como a equação é N sobre D igual a N' sobre D', né? Vai ficar assim, ó. N sobre D igual a N' sobre D'. Bom, então, substituindo aqui, nós temos N é 4/3. D é 2 metros. É igual a N', que é 1. E o D' é o que eu quero calcular. Tem várias formas de você fazer aqui. Você pode multiplicar a fração pelo inverso de baixo, ou simplesmente fazer meio pelos extremos. Vamos fazer meio pelos extremos aqui. 4/3 vezes D' vai ser 4D' sobre 3. E 2 vezes 1 é 2. A gente fez aqui meio pelos extremos, né? Então, note, fica D' vezes 4/3 é 4/3 de D'. E 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu posso simplesmente fazer 3 vezes 2, que dá 6. Vai ficar assim. 4D' é igual a 3 vezes 2, 6. E agora eu passo 4 dividindo. Então, D' é igual a 6 sobre 4. Esse 4 aqui, ó, ele vai passar para baixo do denominador, né? Então, 6 sobre 4 dá 1,5 metro. Então, isso significa que a andorinha vê o peixe mais raso do que realmente ele está. Então, é como se a imagem aparente dele estivesse aqui. Ó. Vou colocar, ó, como se estivesse aqui, mais em cima um pouco, né? Como se estivesse mais raso. Claro, a imagem eu não peguei igual, né, a dos dois peixes, mas foi a imagem que eu peguei só para exemplificar ou aqui para simular onde é que ela estaria, tá bom? Ó, na letra B, ele quer saber agora a que distância de S, né, o peixe vê a andorinha. Lembre, a andorinha vê o peixe mais raso. O peixe vê a andorinha mais alto. Então, na letra B, a conta vai ser a mesma. Só muda que agora a distância que a gente vai usar é a distância da andorinha, porque o objeto agora é a andorinha. A gente está analisando, tá bom? Então, vai ser assim, ó, N sobre D é igual a N'
sobre D'. D'. Então, implica que... Quem é o N? É o índice de refração onde está o objeto. Quem é o objeto agora? A andorinha, né? A andorinha está aqui, ó. Qual é o meio que ela está? O A. É o A aqui, ó. Qual o índice de refração do A? 1. Então, vai ficar 1 sobre a altura ou a distância do ponto objeto, 0,9. Que seria o 0,9. 1 sobre 0,9. N', 1,3. Desculpa, 1,3 não, é 4/3, né, gente? Já queria colocar a divisão, que daria 1,33, né? 4 sobre 3. E o D' é a distância em que a andorinha se encontra, né? Que o peixe vê. Claro que esse D' vai dar maior do que... Então, meio pelos extremos, mais uma vez, ó, D' vezes 1 dá D'. E aqui vai ficar 0,9 vezes 4/3. 0,9 vezes 4 dá 3,6. 3,6 sobre 3. Então, isso aqui vai dar justamente 1,2 metro. Sim, mas qual era a distância que a andorinha estava? Ou a altura? 0,9. Então, é como se o peixe enxerga a andorinha mais em cima aqui, né? Mais em cima. O peixe vê, tem a impressão de que a andorinha está mais em cima, né? Então, é bom para o peixe, porque aí ele pensa, né? Eita, tô mais tranquilo que a andorinha está muito alta, né? Se fosse o caso. Entendeu? Então, essas são as duas respostas que nós temos, né? 1,5 metros e 1,2 metros. E lembre, gente, ó, aquilo que eu falei. Na letra A, quando eu fico calcular a profundidade que o peixe se encontra, então, note que nem esse 0,9 metro aqui nem entrou na conta, né? Na letra A. Por quê? Quando eu estou tratando do objeto peixe, nesse caso, então não preciso me preocupar com a andorinha. Já na letra B, o que não entra é a profundidade que o peixe está. Bom, próxima questão. Mesma coisa, o índice de refração da água é 4/3 e o do ar é 1. Uma moeda no fundo de uma piscina de 1,6 metros de profundidade é vista do ar, segundo uma linha divisada vertical. A que distância da superfície da água a moeda aparenta estar? Que é uma aplicação direta, ó, dessa equação aqui, ó, N sobre D igual a N' sobre D'. Bom, vamos ver se a gente aprendeu direitinho, né? N é o índice de refração onde a moeda se encontra. A moeda é o nosso objeto. Ela está dentro da piscina. Dentro da piscina, o índice de refração é a água, 4/3. 4 sobre 3. E o D é a profundidade que ela se encontra, que é a profundidade da piscina, né? Se você jogar a moeda na piscina, a moeda irá afundar, então vai ficar a 1,6 metros de profundidade. O N' é o índice de refração do ar. E o D' é o que eu quero. Fazendo novamente aqui, ó, meio pelos extremos, eu tenho 4/3 de D', ou 4D' sobre 3, tanto faz, é 1,6 vezes 1. 1,6 vezes 1. Então, aqui, o que é que eu faço? Meio pelos extremos de novo, ó. Vai ficar assim. 4D' igual a 3 vezes 1,6. É 3 vezes 16, volta uma casa, né? 4,8. 4,8. Então, D' é 4,8 sobre 4. Então, D' é 4,8 sobre 4. Quando você divide, 48 por 4 dá 12, né? Então, seria o quê? 1,2 metro. Então, D' é 1,2 metro. Então, note o seguinte. Ó. A profundidade em que a piscina, em que a moeda se encontra, aparente, vai ser menor do que realmente ela está. Qual é a profundidade que ela está? 1,6 metros. Qual a profundidade que eu vejo? 1,2. Beleza? Então, nota que essa aqui foi tranquila, né? E a próxima questão... vamos embora. Um observador e um peixe encontram-se num dado instante nas posições indicadas na figura. Agora não é mais a andorinha, é uma pessoa que está vendo, um observador, né? Que está a 0,6 metros de altura.
O índice de fração da água é 4 sobre 3 de novo e do ar é 1. Então, determine para o observador de quanto parece ter subido o peixe. Então, ó, vamos lá, né? Ele quer saber de quanto parece ter subido o peixe. O peixe, gente, vai estar mais ou menos por aqui, ó. O peixe vai estar mais ou menos por aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar aqui mais ou menos o peixe, ó. O peixe vai estar aqui, assim. O peixezinho, né? O peixe não ficou muito bom, mas enfim. Isso aqui é o nosso peixe. É o peixinho. Ficou muito bonito, não. Ficou feio. Só que aqui é a distância, o que? Aparente dele, né? Que é o nosso D'. Aqui o D'. O que ele quer, de quanto parece ter subido, né? Então, o que ele quer é o quanto que ele subiu aqui, ó. De forma aparente. Eu vou chamar de X, tá bom? X. Então, vamos calcular primeiro D'. Letra A. É N sobre D igual a N' sobre D'. Quem é o N? É onde o peixe se encontra. Então, 4 sobre 3. 4 sobre 3. A altura ou profundidade que o peixe está, 1 metro. É igual a N', que é o índice de fração do ar, sobre D'. D' está aqui, ó. Então, nós temos aqui, meio pelos extremos, né, vai ficar assim, ó. 4 terços vai ficar 4D' sobre 3. 4D' sobre 3 igual a 1. Então, quando você passa uma fração, ó, isso aqui eu vou fazer para vocês aprenderem. Lembre, quando você tem um número assim, ó, 2x igual a 3, por exemplo, o que acontece? O 2 passa para o outro lado como denominador, né? Fica 3 sobre 2. 3 sobre 2, no final das contas, porque o 2 desce para o denominador, né? Quando você tem uma fração como essa, você tem assim, ó, sei lá, 5 meios de x igual a 1. Então, o que é que isso fica? Fica x igual a 2 quintos. 2 quintos, ou seja, você inverte a fração que está aqui. É como se o 2 multiplicasse o que está em cima e o 5 fosse para baixo, né? Entendeu? É o que vamos fazer aqui agora. Então, ó, D' é igual a 3 sobre 4. 3 sobre 4 é 0,75 metros. Não sei se deu para ver aqui, ficou meio escuro, né? Aqui no final, mas dá 0,75. O que ele quer? De quanto parece ter subido o peixe? Então, vamos lá. O peixe parece ter subido x igual à profundidade que ele estava inicialmente, D menos D'. Então, quanto é D menos D', né? D menos D'. O D era 1 metro menos 0,75 metros. 0,75 metros. Então, quanto que parece ter subido? 0,25 metros. O X. Letra B. Letra B. A que distância da superfície da água o peixe vê o olho do observador? Então, ele quer saber, na letra B, qual é essa distância que... Ó, aqui é a distância do observador até a superfície. Só que a distância que o peixe vê do observador é uma distância maior, uma altura maior, né? A gente já viu isso, né? Então, como a gente está tratando do observador, qual o índice de fração onde está o observador? É 1. E qual é N sobre D, né? D é a altura dele, ó, 0,6. A altura que está o observador, igual a N', que é 4 sobre 3, sobre D', que é a profundidade que eu quero saber. Então, fazendo meio pelos extremos, vai ficar D' vezes 1 é D'. 4 terços vezes 0,6. 0,6 vezes 4 dá 2,4. 2,4 sobre 3. 2,4 sobre 3. 2,4 sobre 3 dá 0,8 metro. Então, note, o observador está a uma altura de 0,6, mas o peixe vê como se ele estivesse mais acima, né? Então, vê a 0,8. Letra C. A que distância de seus olhos o observador vê o peixe? Pronto, eu quero saber que distância é essa. Essa distância aqui, ó, na letra A. A distância do observador até onde ele vê o peixe, né? Que eu vou chamar aqui de Y, tá? Então, que distância Y vai ser essa? É só eu somar isso aqui com o resultado que eu obtive na letra A, que foi esse aqui, ó. Porque ele quer saber a que distância de seus olhos o observador vê o peixe, né?
Então, como eu chamei de y aqui, y, né? Y vai ser a soma das duas coisas aqui, 0,6 mais 0,75, que dá 1,35 metros. Então, essa é a distância real ou aparente que o observador vê o peixe. E na letra D, a que distância de seus olhos o peixe vê o observador? Agora, a distância que o peixe vê o observador, deixa eu desenhar aqui, ó. O peixe está aqui, né? Quando ele olha para cima, ele vê o observador mais alto do que ele realmente está. E a gente fez o cálculo aqui nessa letra B, né? Então, eu vou chamar isso aqui de distância Z. Essa distância que ele vê vai ser o quê? O Z é igual à soma à profundidade do peixe, que é 1 metro, mais a distância da superfície até o olho do observador, que eu achei na letra B, 1 mais 0,8. Então, 1 mais 0,8 dá exatamente 1,8 metro. Enquanto que o observador vê o peixe, né, a distância do olho do observador até o peixe é 1,35 metros. Já a distância do peixe até o observador é 1,8 metro. E essa diferença se dá pelo fato de um se encontrar de um lado, né, ou seja, acima, ele está acima da superfície, né, está no lado de cima do dióptro plano, e o peixe está na parte de baixo, né, na água. Entendeu? Então, essa é a nossa aula de hoje, gente. Espero que tenha sido suficiente aí para tirar algumas dúvidas que ficaram, tá bom? Então, bons estudos e até mais. Valeu!